É. Estamos prontos para mais uma aula de inglês sem pânico? Nós vamos focalizar nesta aula o present perfect, que é um tempo verbal que assusta muita gente. Tem gente que acha que é difícil, tem outros que não sabem quando usar. Agora é a hora de você parar com isso. Nós vamos ver qual é a fórmula que vamos usar para present perfect, a aplicação ou quando temos que usá-lo, e através de exercícios dados seguindo o exemplo que for dado aqui, você certamente vai ser capaz de internalizar tanto a aplicação quanto o uso do present perfect. Vamos lá? Bom, gente, primeiro, conforme sempre a gente começa, vamos por uma fórmula. Sempre que a gente está falando de tempo verbal ou de pontos de gramática, é importante a gente memorizar a fórmula dada. Para o present perfect, a minha fórmula é have mais pp, ou, em inglês, have plus pp. O que eu quero dizer com isso? Que para a gente fazer uma frase em present perfect, a gente precisa sempre ter como primeiro verbo da frase o verbo have. Por isso que nós temos aqui a conjugação do verbo have no presente. I have, you have, he, she, it has, we have, you have e they have. Você lembra que no presente simples, todos os verbos só mudam uma vez lá na terceira pessoa do singular, he, she, it, para ficar com aquele sonzinho de es no final? A mesma coisa vai acontecer com o verbo have. I have, you have, he, she, it has. We have, you have e they have. Mas o que vai acontecer quando a gente precisar fazer uma frase em present perfect, que a gente vai usar um outro verbo para trabalhar com ele. Ele vai estar ajudando o verbo principal, e esse verbo principal ele vai ter que vir no formato past participle. O past participle é aquele formato encontrado na terceira coluna de qualquer lista de verbos, especialmente de uma lista de verbos irregulares. A primeira coluna costuma ser o verbo no presente, a segunda no passado e a terceira a gente encontra lá o particípio ou o past participle daquele verbo. Então, sempre que tu for formar uma frase em present perfect, fica sabendo, o primeiro verbo que tu tem que usar tem que ser o verbo have, de acordo com a pessoa que você está usando ou o sujeito que estiver na frase. E o segundo, ou o principal, o verbo principal, você vai tirar lá da terceira coluna dos verbos irregulares, ou então, se for um verbo regular, basta colocar o ed no final dele. Quando é que a gente vai usar o present perfect? Eu destaco aqui 4 ocasiões em que é importantíssimo usarmos o present perfect. A primeira delas é para mostrar a importância presente de acontecimentos passados, quer dizer, o porquê de algumas coisas estarem do jeito que estão, ou o porquê de a situação ser a que está no momento. Em segundo lugar, podemos dar notícias importantes que afetem o presente ou o futuro dos ouvintes, mostrando isso bem claramente por usar o present perfect. O present perfect também é o tempo verbal que a gente vai usar para dar explicações, mostrar o porquê das coisas, ou para falar ou perguntar sobre coisas que ainda podem ser mudadas. Quer dizer, se alguma situação ou o status de alguma coisa ainda pode mudar, é correto que a gente pergunte ou fale sobre isso em present perfect. Então, é o tempo verbal que a gente vai usar para dar notícias importantes, é o tempo verbal que a gente vai usar para dar explicações, mostrar consequências das coisas, ou para perguntar ou falar sobre coisas que ainda podem mudar. Aqui nós temos alguns exemplos agora de present perfect. As frases vão trazer para vocês as situações e depois a gente vai terminar mostrando como é que essa situação pode ser melhor colocada em present perfect. Então vamos ver a situação A. A frase diz: When I arrived at the office this morning, I realized my wallet wasn't with me. Repita, por favor. When I arrived at the office this morning, I realized my wallet wasn't with me. Nesta frase, o que surge como acontecimento passado? A perda da carteira. Quer dizer, a pessoa perdeu a carteira, deixando em casa, talvez, esqueceu em casa ou foi roubado. Ela mesma não diz qual foi a situação aqui nesta frase. Mas a situação presente em decorrência disso é qual? Que a carteira não está comigo, por isso talvez eu fique preocupado de onde ela esteja ou fique mesmo sem dinheiro para as atividades do meu dia. Qual é a frase em present perfect que poderia ser formada a partir desta situação?
Colocando primeiro o verbo have e depois o verbo lose no particípio, eu teria a frase I have lost my wallet. I have lost my wallet. Vamos dar uma olhadinha na frase B agora. Maria studied English a lot and this helped her get a promotion. Maria studied English a lot and this helped her get a promotion. O acontecimento passado é que Maria estudou inglês com dedicação, estudou bastante. Em decorrência disso, ou como consequência, a situação presente é que ela conseguiu uma promoção no trabalho, porque o seu inglês melhorou. Então ela poderia dizer em present perfect, ou poderíamos dizer sobre a Maria. Maria has improved a lot in English. Notamos uma coisa importante. Temos que conjugar o verbo have, o verbo auxiliar de present perfect aqui, para Maria, para she. Por isso a forma é o has. E depois entramos com o verbo principal no particípio. Se o verbo to improve, melhorar, é um verbo regular, basta colocarmos o dezinho lá no final para fazer o ed dos verbos regulares. Maria has improved a lot in English. E I have lost my wallet são duas frases em present perfect. Letra C. The deadline to finish the report was yesterday and I did it on time. The deadline to finish the report was yesterday and I did it on time. O acontecimento passado é que eu terminei o relatório no dia certo para isso. Oba, oba! A situação presente é que meu chefe me considera um bom profissional porque eu cumpro os prazos. É a consequência de eu ter feito tudo no prazo. A frase então que surgiria em present perfect seria I've finished the report. Nota que eu contraí aqui o I have para fazer I've. I've finished the report. Você lembra que contrair basta pegar o verbo auxiliar, colocar aquele apóstrofezinho depois do sujeito lá, né, do pronome, e fico então com as duas últimas letras. I apóstrofe VE. E fico com I've finished the report, que é a mesma coisa que I have finished the report. A letra D traz para mim a seguinte frase. His car broke down minutes ago, and that's why he's late for the meeting. His car broke down minutes ago, and that's why he is late for the meeting. Aqui a gente nota uma coisa muito importante em present perfect. Ela explica por si só, esse tempo verbal explica o porquê das coisas. Mostra ou dá um espírito por trás da frase. Já já você vai entender melhor. Qual é o acontecimento passado que nós temos nesta frase? É que o carro da pessoa quebrou no caminho para a reunião. A situação que surgiu em decorrência disso foi qual? Que ele está entrando numa reunião atrasado. E certamente todo mundo vai ficar olhando para a cara dele e perguntando o que aconteceu, por que ele está chegando atrasado naquela reunião importante. Nota que na frase D ele faz uma frase comprida, explicando tudo detalhadamente. Mas em present perfect ele poderia ter mostrado que é uma explicação com poucas palavras, dizendo His car has broken down. Falando dele, logicamente, né? O carro dele quebrou. His car has broken down. Isso por si só, esta frase em present perfect, já serviria para que todo mundo ligasse o evento passado, quer dizer, o carro ter quebrado, com o fato presente. Ele está chegando na reunião atrasado. His car has broken down. Notamos uma outra coisa importante. Em present perfect, nós não traduzimos o verbo have. No caso aqui desta frase, a terceira pessoa, o has. A gente nunca traduz esse verbo em present perfect, a não ser que ele esteja seguido aí de um modal, né? Por que não? Porque se a gente falar o carro dele tem quebrado, isso mostra-se uma ação continuada, uma coisa que vem acontecendo várias vezes. E se essa fosse a ideia, talvez até alguém na reunião poderia perguntar para ele por que ele continuou usando o carro e agora está chegando atrasado no carro que vem quebrando toda hora. Não. Em present perfect a gente traduz como se fosse passado simples. O carro dele quebrou. É uma daquelas coisas, ou espírito das coisas, que só entende quem aprende a língua. Quer dizer, tem esse diferencial quem fala inglês. Por isso que o present perfect é o tempo verbal que é usado numa entrevista de emprego para se saber em que nível de inglês você está. Porque realmente cria um diferencial entre aquele que sabe pouco ou que não sabe para aquele que sabe.
Temos mais dois exemplos aqui para trazer para vocês. Este exemplo a gente pode considerar como uma frase negativa. Olha só a letra E. She hardly ever feels lonely because she has many friends. A frase é afirmativa, mas ela trabalha com um advérbio de tempo negativo que é o hardly ever, quase nunca. Então note que está falando aqui na frase. Tem um acontecimento passado. No passado, eu não sei quando, a frase não me diz, não é importante, a pessoa, ela, fez muitos amigos e amigas na vida. E a situação presente? Como consequência disso, ela dificilmente se sente solitária. Daí surge a frase em present perfect. She has got many friends. She has got many friends. Ela tem muitos amigos e amigas. E a frase F? They never went to Paris, but they can still make plans and go. They never went to Paris, but they can still make plans and go. O acontecimento passado, mais uma vez, até o dia de hoje, durante toda a vida, eles nunca estiveram em Paris. A situação presente é que eles podem ainda começar os planos e viajar para Paris, porque estão vivos ainda. Ainda há oportunidade desta situação ser mudada. Então, qual é a frase que fazemos em Present Perfect para mostrar que isso pode mudar? They've, ou they've never been to Paris. They have never been to Paris. Meus amigos, para mostrar a importância presente de acontecimentos passados, para dar notícias importantes que afetarão o presente ou futuro dos ouvintes, para dar explicações, ou para falar ou perguntar sobre coisas que ainda podem ser mudadas, vamos usar o Present Perfect. O auxiliar desse tempo verbal, conforme a gente viu, é o verbo have, ou na terceira pessoa do singular, quando nós estivermos falando de um homem, ou de uma mulher, ou de uma coisa só, vamos usar a forma has. Depois vamos entrar com o verbo principal, o main verb, que sempre vai estar no formato PP da nossa fórmula, ou past participle. Como terceiro verbo em diante, quer dizer, se eu quiser colocar outros verbos na frase, eu tenho que seguir aquela minha regrinha que você já viu em outras aulas, as regras dos isolators, que é colocar alguma palavrinha antes do verbo, do terceiro verbo, para que esse verbo não atrapalhe o tempo verbal. É fácil. Have you got it? Entendeu? Bom, temos alguns exercícios então para praticar, para ver se você realmente entendeu como fazer isso aqui. Uma frase está na afirmativa, a outra na negativa e a terceira na interrogativa. Seguindo aquelas fórmulas de frases que a gente já viu em outra aula, a gente sabe que a afirmativa vai entrar depois do pronome. Desse caso aqui, em Present Perfect, a gente lembra que tem de usar dois verbos. Então vamos ler a frase 1. Sorry, Ricardo is not here. He, e temos dois gaps, to São Paulo. He, gap, to São Paulo. Vamos usar o verbo travel para completar esta frase. Ora, se o Ricardo não está aqui, eu estou pedindo desculpas por isso, a pessoa não vai conseguir falar com o Ricardo aquilo que ela quer. Então, o Ricardo não estar aqui traz uma consequência. E visto que isso parece que é importante para a pessoa, eu tenho que escolher colocar essa frase em Present Perfect. Será que eu vou usar a opção a B ou a C? Vamos ver. Bom, logicamente você já chegou à sua conclusão aí, não é? Se eu estou falando dele, ele, he, então eu tenho que usar has. Descarto a opção A. Então vou colocar he has. Se o verbo principal eu tenho que usar no particípio e travel sendo um verbo regular, basta eu colocar ed no final, eu tenho a opção C como a correta. He has traveled to São Paulo. Note que a tradução é ele viajou para São Paulo e não ele tem viajado, porque a gente não tem em present perfect a ideia de continuidade. Ele viajou para São Paulo. He has traveled to São Paulo. A frase 2 é uma negativa. They, então já sei que eu tenho que colocar have na frase, já descarto as opções A e C. They have never eaten feijoada. Eles nunca comeram feijoada. A frase 3 é uma frase interrogativa. Note que a primeira opção começa com did, o auxiliar de past simple. Descarto então a primeira opção. Eu tenho em has a opção correta para Andrea, porque Andrea é a mesma coisa que ela, she. Então eu tenho a opção B e a opção C. Logicamente eu vou na C mais uma vez, porque é a única que tem o verbo to speak
na forma particípio, spoken. Então eu coloco o meu verbo auxiliar, o has, antes do sujeito. Has Andrea spoken to her boss about her vacations yet? Has Andrea spoken to her boss about her vacations yet? Muito bem. Parece que você entendeu. Lembra disso. Se você quiser ainda se aprofundar em Present Perfect ou em inglês de um modo geral, sabe que tem comigo um ajudante nisso, né? Você tem a opção a opção B e a opção C para aprender mais inglês comigo, sem pânico. Escolhe a tua opção, vamos conversar sobre em que pé está o teu inglês e certamente você vai melhorar até chegar à fluência. Estou esperando teu contato. Um abraço, até a próxima.